Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Gonçalves e vou conduzir vocês no estudo da disciplina Comportamento Organizacional. Sinto-me muito feliz por fazer parte dessa sua trajetória em busca de novos conhecimentos. Trabalhamos em um momento anterior com a disciplina Cultura e Mudança Organizacional. Vocês irão perceber que as disciplinas são interrelacionadas. O comportamento organizacional corresponde a como os indivíduos agem dentro da organização em atenção às regras, às atitudes e os padrões exigidos. O objetivo dessa disciplina é dotar os alunos com conhecimentos de natureza técnico-instrumental relativos à problemática do funcionamento organizacional, com particular destaque para os elementos de natureza comportamental, no contexto do desenvolvimento de uma governança autossustentável, face à valorização dos ambientes externos das organizações. Você precisa entender que as organizações são compostas por indivíduos dotados de competências, habilidades e atitudes diversas. Cada indivíduo tem uma motivação diferente que o instiga a buscar, desenvolver-se e alcançar objetivos pessoais ou profissionais. Cada qual contribui com uma visão subjetiva para o trabalho nas organizações. Portanto, compreender a singularidade das pessoas e entusiasmá-las são competências essenciais para decifrar e gerenciar o comportamento organizacional. Para você, gestor, ter sucesso em suas funções, em qualquer nível, vocês devem ser capazes de se relacionar com as pessoas. Dessa forma, a eficácia da gestão nas organizações depende das habilidades interpessoais dos seus líderes e gestores. Não basta ser tecnicamente proficiente, tem que ser competente em matéria de relações humanas. Sob a ótica da dimensão humana, as organizações públicas guardam elementos condicionantes particulares, como a natureza da relação laboral, os requisitos formais de ingresso, os aspectos da dinâmica das relações pessoais e de hierarquia, e os limites e possibilidades em termos de organização do trabalho e seus reflexos sobre o comportamento das pessoas. Agora vamos conhecer os objetivos da unidade 1 da nossa disciplina. Primeiro, elencar os elementos básicos sobre o comportamento humano nas organizações. Depois, reconhecer a importância e as especificidades dos elementos do comportamento organizacional, especificamente para a administração pública. E, por fim, identificar a relevância da motivação das pessoas para um ambiente de trabalho. Nós também vamos ver, a partir de agora, o que é o comportamento organizacional. Qual é o conceito de comportamento organizacional? Do que se trata isso? Bom, a definição que eu trago para vocês é uma definição do Robbins, que diz que o comportamento organizacional é um campo de estudos, tá? Um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar este conhecimento para a melhor eficácia organizacional. Portanto, Robbins é a nossa grande referência, é a referência também do caderno didático e que trata especificamente sobre o comportamento organizacional. A partir de agora, eu quero conversar com vocês sobre 3 perspectivas. Acompanhem comigo no slide. Primeiro grupo de elementos do comportamento organizacional diz respeito ao indivíduo, especificamente. Na dimensão do indivíduo, nós vamos falar sobre o comportamento individual, como as pessoas se comportam dentro da instituição e de que forma que esse comportamento se dá, influenciado pelo quê. Vamos tratar de valores, devemos olhar a questão das atitudes e da satisfação do indivíduo com o trabalho, de que forma que a organização influencia esse indivíduo, como ele percebe isso e corresponde dentro do ambiente organizacional. Também é campo de estudo do comportamento organizacional questões que envolvem a personalidade e as emoções do indivíduo. Além disso, é preciso estar atento à percepção e tomada de decisões individuais. Como que o indivíduo ele decide dentro da organização, como ele faz as suas escolhas dentro da organização. E, por fim,
no campo de estudo do indivíduo, na dimensão do indivíduo, vem o fator motivação, que é como essas pessoas agem em função de um objetivo, qual é o sentido que a instituição coloca para que o indivíduo se comporte dentro de uma perspectiva que seja interessante para a eficácia da organização. Portanto, esse conjunto de elementos, eles têm que estar no radar do gestor para perceber aí o primeiro elemento do comportamento organizacional, que é justamente o indivíduo. O segundo elemento do comportamento organizacional é o grupo. Então, partimos do indivíduo e avançamos para o grupo. O grupo, precisamos verificar, olhar, analisar o comportamento em grupo, como esses indivíduos dentro da organização interagem, como eles se comportam em grupo. É preciso também ao gestor compreender as equipes de trabalho, como se constituem essas equipes de trabalho, como interagem essas equipes de trabalho, quais são os perfis e as personalidades, e por isso que partimos do indivíduo, como se combinam essas personalidades dentro de cada equipe de trabalho nas organizações. Um outro fator, também relacionado ao grupo, é o fator comunicação. Sabemos todos que a comunicação sempre é trazida como um elemento principal dentro de qualquer processo organizacional. A comunicação ela pode ser um fator positivo, quando bem utilizada, mas também pode ser um fator que joga contra os objetivos organizacionais se ela não for bem conduzida, se ela não for bem gerenciada. Portanto, a comunicação, fazemos um destaque como elemento-chave também para gerenciar, para perceber o grupo e influenciar o comportamento organizacional. Um outro fator, também relacionado ao grupo, é o fator liderança. Liderança é o que nós estamos discutindo aqui com vocês, gestores, preparando também, além da formação técnica, para o processo de liderança. Como que a liderança trabalha e influencia o grupo em direção a um comportamento organizacional desejado pela instituição. Quais são os perfis dos líderes que nós queremos na nossa organização? Qual o perfil adequado? E aí, liderança, existem várias linhas de trabalho, várias linhas de estudo, historicamente, sobre liderança. A liderança comportamental, a liderança situacional, a liderança através do exemplo, enfim, uma infinidade de conhecimentos, mas o importante destacar aqui é a preocupação ou a importância que se deve dar a esse aspecto de liderança quando se trata de comportamento organizacional e, especificamente, relacionando-se ao grupo. Depois de liderança, um outro fator é o poder e a política. Qualquer organização, independente seja ela pública ou privada, os fatores poder e política estarão presentes. O poder envolve as relações de poder do indivíduo, do grupo, dos gestores, e a política é justamente como esses grupos, como esses indivíduos interagem dentro da organização, como eles se organizam, como ela funciona, como passa o poder de decisão, o poder de escolha, o poder de planejamento dentro da instituição. E aí, olhando para a instituição pública, a gente reflete um pouco e percebe como existem particularidades. Quais são as nossas particularidades em se tratando de administração pública? Você reflete aí e certamente vai perceber que existem algumas nuances que diferenciam o poder e a política em uma administração pública. Por fim, faz parte também do grupo aí e dos elementos do comportamento organizacional as questões relacionadas a conflito e negociação.
são temas que devem também fazer parte do cotidiano do gestor, para que ele tenha ciência e consciência e a capacidade de atuar diante dos conflitos que são inerentes aos grupos, porque são compostos por indivíduos com motivações, com percepções diferentes, e o aspecto da negociação, que é justamente a competência, a habilidade que vai possibilitar equilibrar o comportamento organizacional e direcionar esse comportamento organizacional para aquilo que a instituição precisa, para aquilo que a instituição deseja. Então, esses são elementos do grupo na dimensão comportamento organizacional. Falamos de indivíduo, falamos de grupo. O terceiro elemento que eu quero destacar para vocês, continuem acompanhando comigo, é o elemento estrutura. O nosso conceito, volto a confirmar o conceito de Robbins, ele coloca justamente o indivíduo, o grupo e a estrutura como elementos básicos do comportamento organizacional. Portanto, vamos à estrutura. A estrutura envolve os modelos organizacionais. Que tipo de estrutura que nós temos? É uma estrutura tradicionalmente hierárquica? É uma estrutura, um modelo organizacional burocrático? Ou é um modelo flexível? Então, quando se trata de modelos organizacionais, nós estamos falando da estrutura e da organização formal das instituições. Outro fator é o tamanho da organização, tamanho da organização. Portanto, a organização, a depender do tamanho, e esse tamanho envolve quantas unidades, quantos servidores ou quantos funcionários essa organização tem. Esse tamanho da organização também vai influenciar os desafios para gerenciar o comportamento organizacional. Imaginem uma instituição de ensino, multicamp, com vários campi espalhados por regiões diferentes, cidades diferentes. Imagine uma instituição com quase 1.500 servidores, com tantos cargos diferentes. Então, isso está relacionado também a essa questão do tamanho da organização. Um outro fator que envolve estrutura é a tecnologia. Como os processos organizacionais estão relacionados à tecnologia, como a tecnologia é percebida pela instituição e como essa tecnologia está à disposição da instituição para influenciar esse comportamento organizacional. Ou seja, a tecnologia, sabemos, é um fator essencial em qualquer organização, é um fator crítico de sucesso. Então, quanto mais eu insiro e estou aberto à tecnologia, talvez melhor será o meu comportamento organizacional, porque a tecnologia é um fator que influencia o comportamento organizacional. E, por fim, o ambiente, que é justamente o ambiente do trabalho, o ambiente da organização. Vai em relação ao layout da organização, dos setores, dos espaços de trabalho, das condições de trabalho, das condições ambientais, de infraestrutura. Então, todos esses fatores estão relacionados aí, portanto, à estrutura, fechando então os 3 elementos básicos do comportamento organizacional que vocês precisam estar atentos e que podem se aprofundar posteriormente no estudo, numa leitura complementar ao nosso conteúdo. Bom, a partir de agora, vou fazer um resumo para vocês, bem sucinto, sobre a unidade 1 do nosso caderno didático, intitulada Motivação e Processos Organizacionais. Eu quero estimulá-los para a leitura do material elaborado pelo professor Sandro Trescasso Berg, que é uma referência no assunto, e chamar a sua atenção para alguns conceitos importantes e para o conteúdo que você vai encontrar no caderno didático. Nessa unidade, o autor aborda elementos conceituais básicos sobre o comportamento humano nas organizações e o fenômeno da motivação das pessoas no ambiente de trabalho, com destaque para, é lógico, as especificidades do setor público. Também trata da relação das pessoas com os processos organizacionais, em particular os processos de trabalho, a partir dos quais ele tem o objetivo de provocar uma reflexão acerca dos
pressupostos que informam a organização desses processos e os seus efeitos sobre o comportamento organizacional. Acompanhe comigo. Vejamos como está organizado o conteúdo da unidade 1 do caderno didático da disciplina. São 3 grupos, são 3 grandes tópicos. O primeiro, conceitos fundamentais de comportamento organizacional. Depois ele trata das abordagens do fenômeno motivacional. E, por fim, dos processos organizacionais e comportamento. Portanto, o professor, ele dividiu um pouco aí a disciplina, especificamente no aspecto do indivíduo e no aspecto dos processos. Portanto, a unidade 1 está focada nesses 2 tópicos. Eu vou detalhar mais à frente com vocês e vou comentar um pouco mais sobre a unidade 1. Portanto, na primeiro tópico, os conceitos fundamentais de comportamento organizacional, o subitem inicial diz respeito aos vínculos e relações laborais nas organizações públicas. Nesse ponto, o caderno didático, ele traz justamente como se dão as relações laborais nas organizações públicas. Vai comentar sobre o provimento, a forma de provimento e como essa relação do servidor público influencia no comportamento organizacional. Perceba, quando um servidor, ele é um servidor estável, com uma estabilidade garantida na perspectiva da Lei 8.112, vai ser diferente essa relação em comparação a um servidor que tem um vínculo temporário, por exemplo. Então, é isso que o caderno vai demonstrar para vocês, que o nível de interação, o nível de relação, de trabalho do servidor e essas características dos cargos e das carreiras, elas vão influenciar no comportamento organizacional. O segundo ponto, é o segundo título do caderno didático, trata das abordagens do fenômeno motivacional. Então, o caderno vai trazer conceitos de motivação, você vai conseguir verificar os principais conceitos, as principais referências sobre motivação, quais são os modelos teóricos fundamentais. Então, a pirâmide das necessidades de Maslow, a teoria das hierarquias de Herzberg, os estudos de Elton Mayo também vão estar presentes no caderno didático. Então, é possível você fazer um estudo básico sobre os principais conceitos de motivação, o que não impede de que você faça também estudos complementares. Recomendo que faça isso. Então, vai tratar dos principais autores e quais são as suas formulações, o que eles propõem em relação à motivação. São teorias clássicas, trazidas principalmente de estudos num período da Revolução Industrial. Então, boa parte desses estudos se relacionam a ambientes de indústria, ambientes organizacionais, de forma prevalente, modelos inicial do período de Revolução Industrial. E, por fim, o autor coloca alguns programas e alternativas de aplicação dos conceitos e dos modelos teóricos de motivação nas organizações públicas. O terceiro ponto, o terceiro grupo de conhecimento aí da unidade 1, diz respeito aos processos organizacionais e ao comportamento propriamente dito. Os agentes públicos e a organização do trabalho. Então, vem trabalhar especificamente a administração pública, o comportamento organizacional da administração pública. Então, como os agentes públicos percebem, se organizam em termos de processos organizacionais, como se dá a organização do trabalho dentro de instituições públicas. Depois, trata do processo de trabalho em si, com conceitos, com elementos sobre o processo de trabalho. Depois, trata da análise dos processos de trabalho no serviço público. Quando a gente está falando de processo de trabalho, nós estamos falando, de fato, da organização, do funcionamento, da prática de trabalho dentro da organização. São práticas flexíveis, são práticas
mais engessadas, mais burocráticas, como que se percebe os processos de trabalho dentro do serviço público e a relação disso com o comportamento organizacional. E, por fim, feita uma análise das perdas nos processos de trabalho, exatamente chamando a atenção de vocês para o conceito de retrabalho, como podemos melhorar os processos de trabalho, como a omissão, né, da gestão sobre o processo de trabalho, ela implica em perdas à organização em todos os sentidos, no retrabalho, no tempo perdido, na motivação, na satisfação dos servidores, na interação das equipes de trabalho, no resultado que essas equipes de trabalho oferecem para a organização e como tudo isso, novamente, está relacionado ao comportamento organizacional. Portanto, aqui a gente fecha o que vem trazer a unidade 1, é um resumo, uma provocação, um estímulo para que vocês busquem aí se aprofundar nesse estudo. Nossa aula finaliza agora. Eu agradeço a vocês pela atenção. Busquem se aprofundar no tema com a leitura dos materiais complementares que indicaremos durante as próximas semanas da disciplina. Eu permaneço à disposição de vocês nos fóruns para ampliarmos o nosso conhecimento. Conto com a colaboração de todos para que possamos desvendar aí os segredos do comportamento organizacional, especialmente no contexto das instituições públicas. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.